Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e esse é o terceiro vídeo da série, que eu estou fazendo um jogo de navinha aqui do zero usando OpenGL e Python. Enquanto eu estiver aqui no 2D eu vou continuar usando OpenGL Legacy, mas lembrando que quando eu fizer a transição para o 3D eu vou portar esse jogo para o OpenGL moderno. Acredito que daqui até lá eu já tenha avançado mais lá na playlist de OpenGL moderno, então vai dar para não precisar ensinar tudo do zero, as coisas já vão estar lá e eu vou apenas aplicar aqui. Certo, no vídeo passado, no final do vídeo passado, eu mostrei um problema aqui, que é o redimensionamento de uma janela. Então eu vou rodar aqui o nosso jogo. Nesse momento está apenas assim, tá? Mas observa que eu posso redimensionar minha janela. Então se eu puxar aqui, ó, percebe que o meu objeto continua parado aqui do mesmo tamanho. Se eu reduzir, parte dele é cortado. Se eu redimensionar, ou seja, nada acontece com a minha figura, tá? Lembrando que isso é um comportamento da GLFW, certo? Eu já vi comportamentos diferentes, por exemplo, com outras bibliotecas de janela, como a Glut e Qt. Então, o que eu vou fazer hoje vai tornar o seu programa aqui com respeito a tamanho de janela, tamanho de objeto, independente desses problemas ou dessas variações de biblioteca, certo? Tá, primeira coisa, vamos tornar o nosso programa responsivo a essa modificação de tamanho de janela, Isso significa que o nosso programa precisa identificar quando é que eu modifico o tamanho da janela. A GLFW tem uma maneira de fazer isso, que é a seguinte: você vai precisar criar uma função. Essa função é chamada de callback function, tá? Ela é uma função que vai ser acionada pela própria GLFW toda vida que você fizer alguma coisa. Nesse caso aqui, a coisa vai ser o redimensionamento da janela. Então, eu vou chamar aqui essa função de update window size. Como ela vai ser preenchida, ou seja, ela vai ser chamada pela própria GLFW, você precisa criar ela com uma certa quantidade de parâmetros específicos. No caso aqui, o primeiro parâmetro vai ser a janela. O segundo parâmetro e o terceiro são a nova largura e a nova altura da janela. Então, eu vou botar aqui widget e height. Só para a gente ter certeza de que isso está acontecendo mesmo, eu vou mandar aqui um print para a gente saber que está realmente detectando a nova largura e a altura da janela. Feito isso, você não vai chamar essa função, tá? Como eu falei, é a GLFW que vai chamar. Você vai dizer para a GLFW que vai chamar ela. Como é que você faz isso? Aqui na inicialização, certo? Logo após ter criado a janela, você vai chamar essa instrução aqui. glfw.set frame buffer size callback. Essa função da GLFW, você vai precisar passar para ela a janela, do mesmo jeito, e a função que você criou, que vai ser responsável por tratar a modificação de tamanho da janela, que no caso aqui foi aquela função update window size. Certo? Então o que acontece? Toda vida que você redimensionar a janela, essa função aqui vai ser chamada, o GLFW vai passar para essa função chamada essas instruções aqui, esses parâmetros, tá? E aí você faz o que você quiser com esses parâmetros, tá? Então eu vou pegar e rodar aqui agora. E aí eu vou redimensionar aqui minha janela. E vocês observam que aqui embaixo está aparecendo a nova largura e a nova altura da janela. Tá, e o que eu faço agora? Como é que eu faço para o OpenGL responder a isso, Eu vou criar aqui em cima uma variável global com essa resolução. Tá, então eu vou botar aqui window size, E para isso eu vou criar aqui uma lista botando a largura e a altura da minha janela. No caso aqui vamos inicializar com 700 por 700. Então agora aqui não vou mais colocar para criar a janela um tamanho fixo, porque eu já defini lá em cima. Então eu vou colocar aqui window size índice 0, window size índice 1. Aqui dentro da função update, eu vou alterar aquela variável lá que eu criei para guardar a resolução da janela. Então agora aqui eu vou botar window size, recebe a nova largura e a nova altura. Aqui na função render, você vai utilizar uma instrução da OpenGL que você escolhe qual a área da janela você deseja utilizar para fazer o seu desenho. Como assim área? Você vai dizer 4 argumentos, 4 parâmetros para uma função chamada glViewPort. O primeiro parâmetro
x e o segundo parâmetro, y, eles são uma coordenada, tá? A coordenada de pixel, de qual pixel você vai começar essa viewport aqui, que é esse espaço de dentro da sua janela que você vai utilizar. Esse sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas onde o x é na lateral, o y é vertical para cima e o canto da origem é o canto inferior esquerdo. Então, se eu colocar aqui 0, 0, significa que eu vou utilizar aquele cantinho inferior esquerdo da minha janela para desenhar. E agora eu preciso dizer a largura e a altura em pixels também. Então, se eu passar a resolução que eu peguei da minha janela, eu vou acabar pegando a janela inteira. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, Window Size índice 0 e Window Size índice 1. Então, eu vou executar agora. Percebe que está aí, e olha o que acontece quando eu redimensiono a minha janela. Agora o meu desenho acompanha o formato da janela, certo? Isso porque eu botei aqui para a minha largura e a altura da viewport serem a mesma da resolução da minha janela. Se eu, por exemplo, pegasse aqui a minha largura e dividisse por 2, ó, eu só ia utilizar metade da minha janela para fazer o desenho. Então, vou executar aqui agora. Aconteceu aqui um problema por conta do seguinte, o Python, quando você faz divisão por 2, né? Divisão na verdade, né? Ele transforma um valor em ponto flutuante. E já viu o port, espera um número inteiro. Então eu vou botar aqui barra barra, que eu faço uma divisão inteira. Então tá aí, agora eu estou utilizando apenas metade da minha janela para fazer o desenho. O seguinte, eu quero fazer um jogo inspirado em Galaga, certo? Eu dei uma pesquisada aqui no jogo Galaga, e eu descobri algumas coisas de características do jogo, né? Como, por exemplo, o tamanho, né? O jogo Galaga, ele era um fliperama, então nesse fliperama as telas, né? Elas eram na vertical. Então, e as dimensões da resolução dele eram bem limitadas, tá certo? E aí, fazendo minhas pesquisas, a resolução que eu vou chamar aqui de Road Size, a resolução que eu encontrei é a seguinte, 224 por 288, tá? Essa é a resolução do jogo Galaga, tá? Original. Tá, mas por que eu estou falando disso, certo? Porque é o seguinte, uma das grandes dificuldades que eu vejo dos alunos quando estão fazendo um programa, né, gráfico e tal, é de botar o tamanho das coisas, certo? Então, qual o tamanho que eu coloco, certo? Eu boto aqui 5, o outro aqui bota 3, o outro ali bota 10, certo? E a dificuldade com isso é por conta do seguinte, se você não estiver mantendo uma métrica, vai ser por muita tentativa e erro que você vai ficar tentando colocar os tamanhos das coisas dentro da sua aplicação. Então, a meu ver, pode fazer da seguinte maneira. Se você estiver modelando uma coisa do mundo real, tenta utilizar uma medida, digamos assim, convencional, como centímetros, metros, quilômetros. Se você estiver fazendo uma coisa fictícia, certo? Um desenho animado, uma coisa assim, meio que não existe na realidade que você possa medir, alguns desenvolvedores utilizam alguma métrica, como por exemplo, nos desenhos de cartoon, normalmente, cada personagem tem a altura, por exemplo, de 3 cabeças. Como assim, o personagem tem 3 vezes a altura da cabeça dele, ou 4 vezes a altura da cabeça dele. E quando você tem um desenho mais realista, ele utiliza 8 vezes a altura da cabeça dele. Então, utiliza alguma coisa como métrica. Aqui, a minha métrica vai ser os pixels do jogo original. Então, como assim, o meu mundo vai ser com essas dimensões aqui. 224 de largura por 288 de altura, porque eu estou utilizando os pixels do jogo original como métrica, unidade de medida. Isso significa que todas as coisas que eu for definir agora dentro do meu jogo vão seguir essas mesmas métricas, tá certo? Então, por exemplo, lá no meu jogo, se você olhar aqui para o sprite do meu joguinho, da minha nave, ó, bem aqui no cantinho, você vai ver que ele é 13 por 14. Ou seja, 13 pixels por 14 pixels, né? Isso significa o quê? Que eu vou pegar e vou utilizar essas dimensões aqui de pixels lá no meu jogo, certo? Para manter a proporção dele, né? Certo. Então, como é que eu faço agora para desenhar nessas dimensões, né? O OpenGL, por padrão, ele não desenha essas dimensões de 224, 188. O que ele desenha é de -1 até 1 dentro da janela, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto -1, -1, e aqui é o ponto 1, 1, beleza? Isso é o sistema de coordenadas padrão do OpenGL. Mas tem como modificar esse sistema de coordenadas padrão? Eu vou pular um bocado de matemática aqui e vou apenas utilizar um código, certo? O detalhe da matemática dessa coisa eu vou deixar para outros vídeos, para outras playlists. Mas no caso de um jogo 2D, você pode definir um novo espaço de mundo utilizando essa instrução aqui, glOrto. Essa instrução glOrto, ela espera 6 argumentos: left, right, bottom, top, znear e zfar. O que significa isso, tá? Qual a coordenada
a menor coordenada, ou seja, a coordenada da esquerda, a coordenada da direita, a coordenada de baixo, a coordenada de cima, que você quer que seja a nova área de visualização. E esse Zenia e Zerfar só faz sentido para 3D, mas é obrigatório colocar aqui, tá? Então, no caso, você tem que botar qualquer valor em que o 0 esteja incluso, porque quando a gente trata de jogos 2D, a gente vai utilizar a coordenada 0 para desenhar nossas coisas no eixo Z. Então aqui, no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 0 e largura do meu mundo, indo do eixo, né, no eixo X, então do 0 até a largura do meu mundo. No eixo Y, de 0 até a altura do meu mundo. E no eixo Z, vou colocar -1 até 1. Acontece o seguinte, essa coisa aqui, esse comando de L-Ortho, tá? Ele é um tipo de projeção que a gente chama, projeção ortográfica, tá? Como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas para utilizar ela, ela cria uma matriz, certo? Uma matriz que a gente chama de matriz de projeção. Então, para poder utilizar ela, você vai ter que botar duas instruções antes aqui no OpenGL Legacy, que são GL Matrix Mode, GL Projection. Como eu falei, essa aqui vai criar uma matriz de projeção. Então, eu preciso botar esse GL Matrix Mode, GL Projection. Outra coisa é que essa matriz de projeção, ela pode ter lixo de memória dentro dela. Então, antes de chamar essa instrução aqui, você precisa chamar essa outra aqui, que é chamada GL Load Identity, que é como se estivesse inicializando a matriz de projeção para a matriz identidade. Professor, como assim matriz identidade, né? Porque a matriz identidade é uma matriz que, quando multiplicada por qualquer coisa, não faz nenhuma alteração. Então, é uma ótima maneira de inicializar as matrizes, tá? Lembrando de novo, isso aqui é o OpenGL clássico, tudo isso aqui vai ser substituído para o OpenGL moderno. Porém, isso daqui é uma forma de você definir uma nova área de visualização. Agora não vai ser desenhado de -1 até 1. Vai ser desenhado de 0 até, no caso desse valor aqui, que é 224. E de 0 até esse valor aqui, que é 288. Depois disso, aí agora você pode desenhar aqui, certo? Mas antes de fazer isso, eu devo dizer o seguinte. Para a gente desenhar aqui, a gente vai utilizar outras matrizes além desse GL-Ortho aqui, certo? E para evitar confusão entre as matrizes que a gente for definir agora e essa daqui, você vai ter que confiar em mim e colocar aqui agora mais novas instruções. Que é a instrução GL Matrix Mode, GL Model View. Essa aqui é outro modo de matriz do OpenGL clássico para matrizes de câmera e de transformação. E aí, em seguida, mesma coisa, GL Load Identity. Professor, não entendi. Olha, tudo bem, beleza? Apenas saiba que essas 5 instruções aqui estão servindo para agora você definir uma nova área de visualização e não ficar mais com aquele -1 até 1. Tá? Eu vou rodar aqui o programa e vocês vão perceber que cadê a minha nave, né? Ela meio que sumiu. Por quê? Porque ela sumiu? Porque agora, imagina o seguinte, você está desenhando um mundo de 224 unidades de largura e 288 unidades de altura. Mas a sua nave tem uma unidade de largura, uma unidade de altura, né? Porque esse aqui é um quadradinho de -meio até meio. Então, vamos agora colocar, né, a nossa nave do tamanho que ela deve ser, né? Porque aquilo está muito pequena, não vai nem aparecer na minha janela, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou definir vários objetos, e esses objetos vão ter tamanhos diferentes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar aqui o meu construtor para agora receber os tamanhos do meu objeto logo na hora que eu construir ele. Então, eu vou botar aqui dims, certo? Que é de dimensões. Não, vou botar o seguinte. Vou botar largura e altura. Então, largura e altura do meu objeto, tá? E agora, né? Você botou aqui -meio, -meio, meios, -meio. Bem, agora eu posso, já que eu estou definindo aqui largura e altura como entrada, eu vou definir essas coordenadas utilizando esses valores. Como eu quero que meu objeto agora, como ele tem uma largura e uma altura, ele pode ser um retângulo, né? E como eu quero que ele continue sendo centralizado na origem, eu vou fazer assim. Menos largura dividido por 2, menos altura dividido por 2. Certo? Esse vai ser o nosso primeiro vértice. Os demais vão ser como? Largura dividido por 2, menos altura dividido por 2. Largura dividido por 2, altura dividido por 2. Menos largura por 2, altura por 2. Certo? Então agora esses são os novos vértices do meu objeto. Se eu deixar desse jeito, eu vou ser obrigado, toda vida que eu criar um objeto, mandar o tamanho, né? Eu sei que eu vou enviar, mas eu gosto de sempre botar um valor padrão aqui.
Que vai que eu esqueço, né? Pelo menos não dá erro de compilação. Então, eu vou botar aqui o valor padrão da largura 1 e valor da altura padrão 1. Então, tipo, se eu não mandar nada, vai acabar ficando o mesmo quadradinho que eu já tinha antes lá, que é de menos meio até meio. Então, vou voltar para cá. E eu criei aqui a minha nave, né? Agora eu vou passar uma largura e uma altura. E no caso aqui, para a largura, né? Vamos lá para minha navinha. Ela tem dimensões 13 por 4. Então, eu vou colocar aqui 13 por 14, desculpa, né? 13 por 14. Então, vamos executar aqui agora. Olha aí. Cadê minha nave? Tá bem aqui no cantinho, ó. Tá aparecendo, né? Pelo menos já é alguma coisa. Ah, mas por que ela tá aparecendo lá, né? Porque, bem, pensa o seguinte. Eu tô desenhando o meu mundo. O meu mundo tá de 00 até 224, 288, que é essa coordenada aqui. E o minha nave, ele tá centralizado na origem, ou seja, ele tá aqui no meio da minha origem. Como a minha origem, parte dela tá para fora, né, para cá, fora da janela, então vai precisar um pedaço do meu objeto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e mudar a posição da minha nave. Vou botar ele mais ou menos aqui, certo? Então, mais uma vez, eu vou vir aqui para minha classe do meu objeto e vou dizer o seguinte, vamos botar um novo parâmetro aqui para a entrada, chamada posição. E aí nesse position, esse eu vou guardar, certo? Como assim eu vou guardar, né? Esse largura e altura eu utilizei para botar nas coordenadas dos vértices e nunca mais vou usar, vou deixar eles aí, porque minha nave não vai ficar mudando de tamanho durante a execução. Mas a posição vai, porque quando eu quiser mover a minha nave, esse cara vai ter que mudar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e criar um parâmetro aqui, self position, que vai receber aquela posição. Então agora eu vou manter a posição da minha nave o tempo inteiro. Eu vou pegar e colocar aqui como posição padrão, porque, né, lembra, eu gosto de botar sempre o valor padrão das coisas. Eu vou botar o seguinte, se a pessoa não enviar a posição, ele vai ser criado na origem. Então 00. Tá, e o que eu vou fazer agora? Bem, lá no vídeo de matemática, tem uma transformação que eu comento lá, que é a transformação de translação, certo? Essa transformação ela serve para mover as coisas, para posicionar as coisas. Então, o que acontece? Aqui no PGL clássico, existe uma instrução chamada glTranslate, que faz exatamente isso, translação. Então, o que acontece? Eu estou aqui com o meu objeto sendo desenhado nessas instruções aqui, da linha 30 a 35. Então, antes de começar a desenhar, eu vou fazer o seguinte, glTranslate F. E aí nota que ele está esperando três coisas, x, y, z, ou seja, as coordenadas do movimento, de para onde eu vou posicionar a minha nave. Eu só guardei x e y. Z eu vou colocar 0, porque afinal de contas meu jogo é 2D, não vamos ficar modificando o 0. E é obrigatório colocar o z. Então, vamos colocar aqui self position índice 0. E self position índice 1. E para o z, 0. Aqui vem um detalhe muito importante quando se usa o OpenGL clássico, tá? Isso não acontece mais no OpenGL moderno. Que é o seguinte, quando você aplica uma translação aqui e desenha sua nave, né, ele vai movimentar a nave, tá? O problema é que essa instrução ela não vai afetar somente a nave, ela vai afetar a nave e tudo que você desenhar depois dela, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui na função render e eu desenhar a minha nave, ela vai ser movimentada, mas se eu botar outras coisas para desenhar depois aqui, todas essas coisas vão ser também alteradas para aquela translação, e não é isso que a gente quer. Então a solução aqui é a seguinte, você vai fazer um save state da matriz de transformação antes de transladar. Como assim save state? Se você já jogou aí um emulador da vida, já deve ter ouvido falar de save state, que é você salvar um estado do jogo, e aí você vai lá e joga e tal, aí, opa, quero voltar para aquele ponto. Aí você vai lá e retorna para aquele estado que estava, né, naquele momento. Então, a mesma coisa existe essa ferramenta aqui no OpenGL Legacy. E essa instrução é assim, gl push matrix. Isso aqui vai salvar o estado da matriz de transformação nesse momento, é como se fosse um save state. Aí aqui você translada, você poderia até botar uma rotação, botar qualquer coisa aqui, mas, digamos, transformações. Depois de terminar de desenhar, o que você faz? Você recarrega aquela matriz que salvou aqui em cima. Por que isso? Porque aí agora essas transformações que você colocar aqui não vão afetar as coisas que vierem depois. Então aqui push matrix e aqui embaixo vai ser gl pop
matrix, tá? Sempre que você usar um push matrix, use o pop matrix, tá? Se você está percebendo por que tem esses nomes, push e pop, é porque isso aqui é uma pilha de matrizes, tá? E se você botar apenas push e não botar essa instrução pop, você vai estar só empilhando na matriz e nunca desempilhando. E aí o que acontece? Vai acontecer um erro aqui no OpenGL em alguma hora de falta de espaço na pilha, tá? Então, isso é tudo coisa de OpenGL antigo, tá? Mas enfim. Beleza, então vamos fazer isso agora, né? Vamos reposicionar a minha nave. Eu vou agora colocar uma posição para ela. Position. E qual vai ser a posição que eu vou dar para ela? Bem, para o eixo X, eu vou colocar no meio do mundo. Bem, eu vou botar aqui world size, índice 0, dividido por 2. Que aí ele agora vai aparecer no meio do mundo. E eu vou dar um pouquinho de altura para ele, vou botar aqui um 20. Porque aí senão ele ia ficar praticamente batendo aqui na borda de baixo da minha janela, né? Então vamos executar agora. E olha aí a nossa navinha no meio da janela agora, né? Só temos um problema ainda a ser resolvido. Que é o seguinte, ó. Olha, observa o que acontece quando eu maximizo a minha janela, reduzo e etc. Apesar do meu mundo estar acompanhando a janela, as coisas estão se deformando, tá? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a minha janela ela tem um aspect ratio diferente do aspect ratio do meu mundo. Só o que é aspect ratio? Aspect ratio é a divisão entre a largura pela altura de alguma área. Então, por exemplo, no caso aqui, a minha janela ela tem um aspect ratio, né, mais de largura, né, porque a largura é maior do que a altura. Mas no meu mundo, aqui no world size, percebe que a altura é 224 por 288. Isso significa o quê? Que o aspect ratio desse cara é diferente desse. E aí, quando é diferente, o que acontece? O OpenGL ele vai esticar para caber aqui. Afinal de contas, você definiu a viewport como uma janela inteira. Isso significa que ele vai esticar para encaixar na viewport essa área. E como é que eu resolvo isso? Certo? Só para a gente ter uma noção dessa área da janela, porque está todo preto, né? Eu vou desenhar os limites do mundo. Então, vou botar aqui glbegin, glend, e vou usar a primitiva lineLoop, certo? Que é uma primitiva que desenha segmentos de reta conectados, formando um laço. Tá? A cor dessa linha eu vou botar branca. Então, tá aqui. Quais são essas caixas? Né? É uma caixa, né? Então, no caso, são 4 coordenadas. Então, gl, vertex 2f. Beleza, 0, 0 é o canto inferior esquerdo. O canto inferior direito vai ser na largura do mundo, índice 0 aqui no eixo Y. O canto superior direito vai ser na largura do mundo e na altura do mundo. Então, tá aqui world size, índice 0 e world size, índice 1. E esse canto aqui superior esquerdo vai ser novamente na coordenada x igual a 0, mas aqui no Y vai ser a altura do mundo. Vou executar aqui agora. Bem, observa que está aparecendo somente, sei lá, 2 linhas brancas, né? Uma aqui e outra aqui na bordinha, tá? Aqui embaixo aqui não tá, porque tá meio que cortando, né? 0, 0 ainda tá muito no limite. Eu vou botar aqui, trocar esses zeros por 1, porque aí eu desloco um tiquinho só que seja para poder ver essas linhas desses limites do meu mundo. Então agora vocês estão observando uma linhazinha branca, né? Nos arredores aqui da minha janela. Então esse aqui é como se fosse a minha área de visualização. Então aquele meu mundo lá, esse cara aqui, ele está se encaixando com um quadrado. Ele não é um quadrado, logo ele acaba alargando para poder encaixar na minha janela. O que eu vou fazer então? É só eu não utilizar uma viewport pegando a janela inteira. Eu tenho que pegar uma viewport com o mesmo aspect ratio do meu mundo. Como é que você faz isso? Eu vou tomar a seguinte decisão. Aspect ratio é algo como proporção. Então, se você quer que duas coisas tenham a mesma proporção, normalmente a gente utiliza a regra de 3. Então, você vai ter algo mais ou menos assim. Ó. Eu vou chamar de view width, a largura da viewport, e view height, que é a altura da minha viewport. Tá? Então, se você dividir a largura pela altura da viewport, você tem um aspect ratio da viewport. E você quer que essa regra de 3, essa aspect ratio, seja igual a world size índice 0, que no caso a largura do meu mundo, e você quer que
o world size aqui do aspect ratio, né? Tem que ser igual, então world size 0 sobre world size índice 1. Então você quer que tenha essa mesma regra de 3, que as duas frações sejam iguais, mesmo aspect ratio. Bem, não dá para resolver uma regra de 3 se você tiver duas variáveis. Tem que ter apenas uma, então uma delas você vai ter que amarrar. E eu vou utilizar a altura. Então a altura desse cara que eu vou amarrar. Vou amarrar a quem? Eu vou amarrar a altura da minha janela. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. View height recebe window size índice 1. Cuidado com os nomes, tá? Window size é o tamanho da janela. Road size é o tamanho do mundo. Window size, as medidas são em pixels da janela. Road size é o tamanho do meu mundo lá que eu defini, que é essas dimensões lá do Galaga. Beleza, amarrei esse cara aqui. Então, esse daqui agora se transformou em Window size índice 1. Então, esse cara aqui é conhecido, esse cara aqui é conhecido e esse daqui é conhecido. E eu quero calcular esse daqui. O que eu faço? Pego isso daqui, tiro daqui e passo para o outro lado, multiplicando, né? Assim é uma regra de 3, correto? Então, vou colocar aqui, view widget recebe window size índice 1 vezes road size índice 0 dividido por road size índice 1. Tá bem? Tá, gente? Então, aqui agora eu tô com a altura da minha viewport e aqui com a minha largura, desculpem, da minha viewport. Só tem uma coisa, essa divisão aqui, ela é uma divisão de ponto flutuante. O Python vai fazer isso. Então, ponto flutuante multiplicado por um inteiro vai dar ponto flutuante. E a função viewport não aceita valores de ponto flutuante. Então, no final aqui, converta para inteiro, certo? Senão você vai ter aquele mesmo problema. Agora, não vou mais utilizar aqui o window size nem índice 0 índice 1. Vou utilizar aquele view widget e view height. Executando agora. Olha aí o meu mundo agora como ele está. Não está mais pegando a janela inteira. Está só pegando um pedaço. Certo? Vou redimensionar minha janela aqui. Ó. Ah, professor, está igual antes de fazer tudo, né? Antes de pegar e usar aquele programa lá do GLFW e tal. Não, não, não. Olha o que acontece quando eu maximizo. Ou diminuo. Ou altero a altura. Agora o meu mundo se ajusta à janela. Só tem uma coisa meio feia que é o seguinte. O meu mundo está encostado no canto aqui, né? Assim, eu gostaria, né, que ele ficasse centralizado na janela e não no cantinho ali, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Observa o seguinte. Eu criei a minha viewport, ela está pegando daqui até aqui. Só que tem um espaço aqui sobrando, né? Quanto é esse espaço? Isso aqui é a largura da janela. E isso aqui é a largura da viewport. Se eu subtrair a largura da janela pela largura da viewport, eu vou ter essa distância aqui, correto? Aqui sobrou, né? Se eu pegar essa sobra e dividir por 2, eu posso pegar essa metade aqui e jogar para o lado de cá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui de shift. Vai ser a largura da janela, então window size índice 0 subtraído pelo largura da viewport, que é view widget. Pega esse valor, divido por 2 e tá aí. Agora a largura que eu quero que fique tanto na esquerda quanto na direita do meu mundo lá em pixels. Como isso aqui é uma medida em pixels, se eu botar aqui dividido por 2 vai dar um número de ponto flutuante. Esse valor é inteiro, esse valor é inteiro, esse valor é inteiro. Então eu vou colocar aqui barra barra, porque aí vai fazer uma divisão inteira, certo? E aí onde é que eu boto esse shift? Aqui. Porque aí no caso, o que vai acontecer? Esse shift aqui é o x mínimo, lembra? Ele vai deslocar lá do cantinho inferior esquerdo da janela essa distância aqui. E vai deixar meu viewport bem no meio. Então vou executar aqui para vocês observarem. Observa agora. Ele calculou o que sobrou, ou seja, a diferença entre o tamanho da janela e a largura da viewport, dividiu por 2 e deslocou essa divisão por 2 aqui, ó, do início da minha viewport. Então agora, se eu maximizar, se eu reduzir, se eu esticar, se eu encolher, meu mundo sempre continua com o mesmo aspect ratio, ou seja, não fica se deformando e fica se adaptando à janela. O único problema que vai acontecer aqui nesse caso é se eu pegar e reduzir a minha janela para menor, para ficar ela com um aspect ratio menor, por exemplo, do que o do mundo. Que aí no caso vai começar a cortar mesmo. Mas aí, bem, aí não tem jeito de como resolver. Bem pessoal,
Aqui é o professor Rafael Ivo, editor, intervindo aqui, né? Porque essa desculpa que eu dei aí é uma desculpa de preguiçoso, né? Então, vamos lá. Explicando brevemente o que você pode fazer para corrigir esse problema, certo? Como eu disse, o aspect ratio de uma área é a divisão entre a largura pela altura daquela área. Então, se o aspect ratio é igual a 1, então a sua área é 1 quadrado. Se seu aspect ratio é maior do que 1, então a sua área ela é um retângulo horizontal, como o seu monitor ou a sua televisão normalmente. Já se o aspect ratio for menor do que 1, então a sua área ela é um retângulo na vertical, como normalmente a gente vê aí o celular, né? Então assim, temos dois casos para tratar. Quando o aspect ratio do que você quer exibir é maior do que o aspect ratio do dispositivo que você quer exibir, ou quando ele é menor. Então eu vou dar aqui dois exemplos práticos com esses dois casos, tá? Por exemplo, se você lembra aí das TVs de tubo, né? Elas tinham um aspect ratio normalmente de 4:3, ou seja, 1,3333. Se você fosse assistir um filme de cinema, que normalmente ele tem um aspect ratio de 16:9, né, que é o widescreen, então o aspect ratio é 1,7777, ou seja, maior, né? Então a solução normalmente era fazer o quê? Era mostrar duas barras pretas, uma em cima e outra embaixo do filme, né, para poder manter a proporção aí do filme e você não cortar nenhuma área do filme, né? O outro exemplo que eu quero dar agora é quando o aspect ratio do que você quer exibir é menor do que o aspect ratio do dispositivo que você quer mostrar. Por exemplo, hoje quase todo mundo que tem uma TV, um monitor widescreen, né, o aspect ratio é 16:9. Mas se você aqui no YouTube abrir um Shorts, ele vai ser exibido com duas barras pretas nas laterais ocupando a maior parte da tela, né? Isso acontece porque os Shorts eles foram criados com o intuito de ser parecido com os Reels do Instagram e eles serem visualizados no celular, ou seja, na vertical. Então, assim, o celular, se ele tiver uma resolução, né, parecida com a de um widescreen, né, só que olhando ele pela vertical, o aspect ratio dele vai ser 9:16, e isso é aproximadamente 0,56. Ou seja, se você for abrir esse vídeo no monitor, né, o aspect ratio do seu monitor vai ser maior do que o aspect ratio do que você quer exibir. E aí, nesses casos, você coloca barras pretas nas laterais, né? Que foi a solução que a gente fez aqui, né? Bem, e que o Zack Snyder também usou, né? Numa experiência aí de Liga da Justiça, né? Certo. Então, a solução aqui é a seguinte. Antes de calcular a viewport, eu preciso comparar o aspect ratio da janela com o aspect ratio do mundo que eu quero desenhar. O mundo, ele sempre vai ter aspect ratio de 224:288. Então, assim, a janela, ela pode mudar, porque dependendo de como eu modifique o formato da janela com o mouse, né, ela vai ter um aspect ratio diferente, mas o meu mundo vai ser sempre ter aquele aspect ratio lá. Então, se o aspect ratio da janela for maior do que o aspect ratio do mundo, então eu faço a solução que eu já fiz. Já se o aspect ratio da janela for menor do que o aspect ratio do mundo, aí eu amarro a largura da viewport com a largura da janela e eu calculo a altura da viewport, usando aquela regra de 3 que eu já mencionei antes, né? Então, agora que eu vou saber a altura da viewport, eu calculo a diferença dela para a altura da janela e divido por 2. E aí eu vou ter o deslocamento. Só que dessa vez esse deslocamento vai ser no eixo Y, né? E não no eixo X. Porque eu quero colocar os espaços pretos, né, embaixo e em cima da área que eu vou desenhar. E pronto. Esse daí é o resultado que você está observando. Lembrando que é o seguinte, permitir que o usuário fique modificando o tamanho da janela e que você vai lá e corrige isso é um tanto quanto complicado, né? Vocês perceberam aí. Observa que o seguinte, agora eu vou ter um segundo problema, que é se as barras pretas ficam em cima e embaixo ou nas laterais, os meus itens de interface também vão ter que ficar em lugares diferentes, né? Como a pontuação, as vidas e tal. Mas isso aí é um problema que eu vou pensar depois no futuro, beleza? E bem, pessoal, por hoje é só, né? Esse tratamento de proporção aqui do jogo, ele é uma forma de resolver o problema, mas existem diversas outras formas de corrigir, tá? Eu fiz dessa maneira porque a minha intenção aqui é criar outras viewports
nas laterais aqui para colocar, por exemplo, as vidas, a pontuação e outras informações do joguinho aqui na lateral, né? Então no próximo vídeo eu vou adicionar finalmente uma coisa aqui que é o movimento da nossa nave com um tratamento de teclado, beleza? Então se você gostou do conteúdo, curte, compartilha aí e até a próxima.